Bem-vindos a esse primeiro podcast do grupo de estudos The Craving Mind. Nós estamos no primeiro capítulo, na parte 1, onde vamos descobrindo, junto com o autor, Judson Brewer, um pouco desse mundo da adicção, da compulsão, do vício em substâncias. E o título desse capítulo é O Hit da Dopamina, que é um hormônio poderoso e que funciona de uma maneira muito fundamental nesse nosso ciclo dos hábitos que nos impedem de deixar comportamentos não saudáveis. Então, Judson, nesse capítulo, ele vai explicar inicialmente a relação dele com esse hospital de veteranos de guerra, onde ele trabalhou por alguns anos. E ele vai falar um pouco do que ele encontrou ali, os casos de adicção, as motivações desses casos. Então ele vai trazer um pouco desse cenário do que ele aprendeu ali na prática diária com os pacientes. E ele, logo de início, ele explica esse mecanismo do gatilho, aquele estímulo que desencadeia o desejo latente, sedento por alívio, por algo que nos tire do sofrimento. E logo em seguida vem um comportamento adictivo, um comportamento de buscar aquilo que nos traz uma recompensa, uma gratificação. Vem um momento de alívio, de recompensa, onde por alguns instantes essa dor cessa. E logo em seguida a mente repete esse processo, esse dominó, que vai se repetindo milhares e milhares de vezes, marcando o nosso aprendizado. E aí ele vai falar um pouquinho dessas estruturas cerebrais que aprendem com a repetição. Então o Judson ele vai mostrando esse interesse de forma apaixonada por essa estrutura, o que faz a gente repetir, repetir, repetir. E algumas pessoas vinham até ele e diziam: eu consegui largar vários tipos de droga, por que eu não consegui largar o cigarro? E aí ele vai mergulhar nesse estudo sobre a adicção do tabaco e vai fazendo aí uma costura muito bonita, onde ele vai contar métodos que ele mesmo aprendeu ao longo da prática de atenção plena dele. Ele vai falar do surfar a onda do desejo, o craving, surfar essa onda da compulsão quando ela surge, que é uma das formas de lidar com a compulsão. Ele vai falar do Alan Marlatt, da Universidade de Washington, que criou um método, um protocolo de uso da atenção plena com a terapia cognitivo-comportamental para redução de recaídas para pessoas adictas. Ele vai falar muito de como isso impactou na vida dele e como isso levou ele a começar a usar esse método, o RAIN. RAIN é R-A-I-N, né? É um acrônimo para uma forma de lidar com aquilo que surge, as sensações desagradáveis, os incômodos, os pensamentos obsessivos. E nesse RAIN a gente reconhece o que está ali, a gente percebe o nosso desejo, por exemplo, a gente aceita e permite que ele esteja lá, a gente acolhe o que está ali sem intervir, e a gente investiga as sensações corporais, emoções e pensamentos que estão acontecendo. O que está acontecendo no meu corpo agora? O que está surgindo aqui? E a gente vai notar isso que acontece a cada momento. Então esse RAIN é como se fosse um apoio, um passo a passo, um guia que nos ajuda a lidar com os nossos impulsos e as nossas compulsões. E ele vai falar um pouquinho de uma pesquisa que ele realizou, juntando um grupo de pessoas usando um método diferente da atenção plena, um método já usado nos Estados Unidos há muitos anos, o livre de fumar, livre do cigarro, um programa reconhecido por lá. E
um outro grupo de pessoas que aprendia atenção plena, aprendia o método RAIN, o RIN, aprendia como olhar para o seu desejo, lidar com o seu desejo e surfar essa onda do desejo. E ele vê resultados incríveis. E ele começa a associar o fato de que as pessoas não pararam e continuaram paradas no hábito de fumar por força, por obrigação ou por qualquer coisa relacionada a uma pressão excessiva, e sim pelo próprio desencantamento desse apaixonamento do fumar, dessa ilusão do fumar, dessa fantasia ou prazer que nos arrasta de forma cega para repetir esse hábito. As pessoas pararam porque elas se desencantaram com esses intoxicantes. E aí nisso ele faz uma bela associação com o ensinamento budista. Ele conta de um amigo, monge budista, que trouxe para ele esse ensinamento chamado os 12 elos da origem interdependente, ou os 12 elos que mostram que as coisas estão interligadas e uma coisa acontece porque outra coisa aconteceu. Esse tema é um pouco mais complexo. Existe aqui um diagrama, uma roda, em que a gente vai ver isso no próximo encontro com mais detalhes. Mas basicamente o que ele explica é que esse mesmo mecanismo da recompensa, que começa ali com a nossa ignorância de querer, opa, quero isso aqui, né? Isso vai tirar o meu sofrimento. E aí vem uma sensação desagradável, eu quero mais aquilo. Vem um apego e eu repito esse hábito, esse ato. É muito parecido com a descrição budista sobre como o sofrimento continua se reproduzindo nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Então, o Judson faz um diagrama interessante, digamos, uma releitura desse círculo do ensinamento budista, agora usando um óculos e uma forma de olhar para o mundo que acaba nos levando de novo à compulsão, ao comportamento adicto e ao renascimento de um eu, de uma memória que reproduz aquele vício, aquela compulsão, sem conseguir sair do hábito. O hábito é reforçado cada vez que nós repetimos. E ele aponta que o grande diferencial do grupo de pesquisa que usou atenção plena é que eles continuaram tendo desejo, mas eles não usaram. Eles viram a onda do desejo surgir e desaparecer. Surgir e desaparecer. Então esse é o convite, que a gente possa, durante essa semana, perceber momentos em que a nossa mente está sendo arrastada, levada por um hábito, por algo avassalador. Não, eu preciso disso, eu preciso repetir, eu preciso comer isso, eu preciso fumar mais um cigarro. E a gente possa usar esse RAIN, esse reconhecer o que está ali, que sensações surgem no corpo, que pensamentos surgem, que receios vêm, como é que é esse desconforto, calor, pressão, aperto. Como é que eu posso acolher, aceitar e permitir que seja assim por alguns instantes, respirando aí, pausando aí, amaciando. E como é que eu posso investigar um pouco mais fundo? O que eu sinto agora no meu corpo? Quando eu acolho, pauso, a vontade aumenta, diminui, aquela tensão no estômago se foi, continua aí. Notando o que surge e o que passa, sem agarrar, sem intervir, mantendo a atenção plena nesses pés no chão, no corpo sentado na cadeira, na respiração. Praticando assim por pelo menos 10 ou 15 minutos todos os dias e percebendo o que fica depois dessa prática.
que eu observo em mim mesmo? Que mudanças físicas, mentais, noto aqui agora? Nos vemos no próximo encontro e no próximo podcast da parte 2 do capítulo 1. Até lá!